educadores! Sejam bem-vindos a mais um dia de bate-papo com especialista. Hoje nós temos um tema bem bacana para falar, que nós vamos tratar das questões de acessibilidade. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai fazendo uma introdução, mas hoje o nosso tema é um tema muito importante, pouco falado, pouco discutido nas questões de inclusão, mas altamente importante. A gente vai estar com a Jordana Calado. Eu já vou chamar ela aqui para ela fazer parte com a gente. E sejam bem-vindos todos que estão entrando. E a gente já vai falar com ela. Olá, Jordana Calado. Tudo bem, tudo bem. Seja bem-vinda à Inclusão na Prática. Muito obrigada pelo convite. Quero agradecer. É um prazer ter você aqui com a gente. É sempre muito bom falar de um assunto tão importante como é a acessibilidade, principalmente no contexto escolar, né, Ana Paula? Isso, e assim, é um tema que eu acredito que ele é muito pouco falado, mas ele é tão importante quanto falar da inclusão escolar, né? Da acessibilidade no currículo, do atendimento dos alunos em sala de aula, essa acessibilidade faz parte, né, da escolarização do aluno. Então, acho que é um tema muito relevante para a gente trazer aqui para a discussão. É verdade. Principalmente por ser a escola tão importante, né? Assim, que forma o cidadão, né? É onde começa a adquirir os valores, né? Os conceitos. Então, é tão importante essa acessibilidade, essa inclusão e começar de fato na escola, né? Isso. Então, ó, a Ingrid já tá falando assim: amei o sotaque da Jordana. Se apresenta aí pra gente, Jordana. Vamos lá. Eu sou arquiteta, como a Ana Paula já falou, né? Na verdade, eu sou do interior daqui do Rio Grande do Norte, um interior chamado Mossoró, mas vim morar aqui em Natal ainda no período escolar, né? E me formei em Natal e foi quando terminei morando aqui, adotei a cidade, de fato, no meu coração, né? E aí, hoje, quando eu terminei a minha graduação, se você perguntar, meu trabalho final de curso foi a acessibilidade, assim, superficial, né? E foi quando eu decidi fazer o meu mestrado. Eu queria continuar estudando, né? Eu gosto de estudar. Então, assim, decidi fazer o meu mestrado. E aí eu tive uma influência um pouco do meu pai, que meu pai é fisioterapeuta. E foi quando eu decidi começar nessa área de acessibilidade voltada, como é que ia ser esse espaço, eliminar essas barreiras. E comecei a estudar o assunto e me apaixonei, né? Me apaixonei, comecei a me apaixonar e assim foi quando eu fiz o meu mestrado, paralelo com o meu mestrado. Estou falando um pouco um pouco da minha história. Então, paralelo com o meu mestrado, o Unicef entrou com um projeto aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, que era de avaliar a acessibilidade nas escolas de 3 municípios, né? Era Natal, Macaíba e Parnamirim, que são municípios vizinhos, certo? E aí foi quando eu fui selecionada e tive o prazer de fazer parte desse projeto tão maravilhoso que foi esse do Unicef, né? E aí nós fizemos, daí minha pesquisa só foi aumentando, aumentando, aumentando. E aí me consolidei na área, certo? E montei meu escritório também quando eu terminei, estava paralelo com o meu mestrado. E hoje eu atuo na área, dos projetos arquitetônicos interiores que a gente desenvolve no escritório, a gente tem essa especialidade na área de acessibilidade.
Aqui no Rio Grande do Norte, Ana Paula, nós temos uma atuação muito forte do Ministério Público, no sentido de cobrar das edificações para que elas se adequem à legislação, né? Então, de eliminar essas barreiras arquitetônicas e, assim, cumprir fielmente o que está na nossa legislação. Que a gente tem uma legislação, assim, muito boa, né? Eu acho que cada vez mais garantindo mais esse direito de ir e vir, né, da pessoa, de todos. Às vezes eu costumo dizer, o ambiente ele vai favorecer a várias pessoas. Um caso que eu gosto muito de exemplificar. Às vezes a gente vai em determinado local, né, um restaurante, pode ser um restaurante, um aeroporto, sei lá. E aí, quando chega naquele local, quer ir ao banheiro. E nesse momento, todo mundo quer usar o banheiro acessível. Por quê? Porque é um banheiro mais confortável, um banheiro maior, né? Então, eu digo que a acessibilidade favorece para todos, vai favorecer para todas as pessoas. É oferecer um conforto, né? Uma autonomia, uma segurança para todos os usuários. E assim, Muito legal. Eu acredito, por acreditar dessa forma, eu digo que o projeto é para todos, não é aquele projeto para pessoa com deficiência, né, no caso. Isso. Eu sempre falo em relação a isso para a inclusão, né? Eu falo assim, a gente foca no nicho inclusão, mas a inclusão, ela atende a todos, né? Se todos tivessem essa personalização do atendimento que a inclusão requer para as pessoas com deficiência, né? A sociedade seria muito melhor. Não é verdade? Com certeza. Então, e aí a escola é fundamental, por quê? Porque ela começa a ver essa diversidade, as crianças elas vão crescendo e convivendo com as diferenças, né? Que é o que faz a pessoa enriquecer. Ninguém é igual, né? Eu não sou igual a você, ninguém é igual. Então, são nessas diferenças que a gente vai amadurecendo e vai vendo. E eu acredito que mais na frente a gente está plantando uma semente que mais lá na frente nós vamos colher, né? A com sociedade. certeza. Agora, para ficar assim bem claro para o pessoal, fala para a gente o conceito assim da acessibilidade e como que a gente pode pensar nisso para o ambiente escolar, considerando as adaptações ou adequações que vocês falam. Certo. Vamos lá. Quando acessibilidade, o que é que a gente tem que ter em mente? É a possibilidade de utilização, de acesso e utilização daqueles serviços que a cidade ou a edificação oferece, né? Então, assim, uma coisa que eu trabalhei 5 anos, não, mais de 5 anos, já perdi até as contas, 7 anos no Ministério Público. E era justamente a gente lutava muito para ver, para dizer como é essa acessibilidade. Porque às vezes a pessoa é acessível, tem um banheiro acessível. Mas para ele chegar nesse banheiro acessível, ele enfrentava uma escada, né? Vários desníveis. Então como é? É a gente pensar assim, eu vou sair da minha casa e vou para a escola. Então eu tenho que não encontrar nenhum impedimento, nenhuma barreira na cidade, que é o que a gente chama das barreiras urbanas, né? Aquela barreira urbanística que está presente nas calçadas, que muitas vezes falta um rebaixamento na calçada de guia para uma pessoa em cadeira de rodas, ou mesmo uma sinalização, né? Então, aí você chegar na sua escola, começa a chegar na sua escola, você de repente se tem uma diferença de nível para você entrar naquele ambiente, ser eliminado com rampas, né? Então é você chegar, você teve acesso à escola.
e aí eu vou precisar ser atendida na secretaria. Para ser atendida na secretaria, eu tenho que ter uma comunicação com o funcionário, eu tenho que assinar um documento, então eu vou me aproximar de um imobiliário, vou precisar um apoio para escrever, e às vezes o que a gente vê? A pessoa muitas vezes em cadeira de rodas não tem nem condição de se aproximar daquele balcão, de ter uma comunicação com a pessoa, de poder assinar um documento, às vezes é de uma forma tão grosseira, né? Coloca uma prancheta na cadeira, enfim. Então é tudo muito, vamos dizer, amador. E aí a gente pensar acessibilidade nessa ótica, né? Atendendo todo mundo. É você chegar e usar. Aí eu vou usar um computador. O computador está disponível, é acessível, né? De você se aproximar, utilizar. Então, é você pensar só dessa forma de uso de todos os serviços. Eu me lembro que tinha um caso que às vezes era assim: ah, esse banheiro, ele é acessível. Aí é acessível? É. Aí a gente ia, tinha lá um banheiro acessível, com as dimensões que realmente atendiam o que a nossa norma de acessibilidade que a NBR 9050 exige, né? Então ela tinha realmente, de fato, essa dimensão. Mas aí, quando a gente ia no banheiro de uso coletivo, o que é que a gente encontrava? Muitas vezes era um chuveiro que esse não oferecia. Então, por que essa oferta de serviços é diferente? E a gente tem que pensar o serviço oferecendo de forma, né, equilibrada, que seja o que oferece para um, oferece para outro, né? Então, pensar a acessibilidade dessa forma. Isso é o conceito do desenho universal, não é isso? E o conceito do desenho universal, ele chega até a ser um pouco mais amplo, sabe, Ana? Porque ele é você projetar, projetar um mobiliário que ao mesmo tempo atenda várias alturas, você pensar dessa forma e não pensar, tipo assim, vamos pensar num restaurante, chegar lá e faz, essa mesa é a mesa para pessoa em cadeira de rodas, né? Onde, na verdade, não é. Por que não fazer uma mesa universal, né? Por que não fazer uma mesa que dá para todos usarem, né? E não ficar aquela mesa que é destinada à pessoa com deficiência e botar uma sinalização. Não, porque vamos pensar de forma universal, qual o problema disso, né? Legal. Agora, uma coisa, Jordana, que eu vejo muito aqui, eu não sei se acontece aí no seu estado, eu trabalho na rede estadual. E eu vi muitas escolas sem a condição de acessibilidade, porque alguns prédios eram tombados pelo patrimônio e não poderiam fazer algumas alterações. Como que fica essas questões? Nós temos a norma de acessibilidade, eu quero falar até um pouco disso. Nossa legislação, ela, vamos dizer, ela é bastante rica, né? Nós temos, começamos em 2000 com a 10.098, a 10.048, e depois dessas leis surgiu o quê? O decreto 5296. Que esse decreto 5296, ele deu, vamos dizer, força à nossa norma de acessibilidade, que é a NBR 9050, né, que trata acessibilidade tanto no espaço urbano como edificações. E a norma de acessibilidade, ela fala a questão de prédios tombados, que é necessário, que deve ser feito as adaptações. Agora, sempre a gente tem que estar fazendo esse projeto em sintonia com o órgão que deu esse tombamento para a edificação, né? Porque também a gente tem que juntar um com o outro. E aí, assim, a gente casando e procurando ver a melhor forma que pode acontecer para atender aos dois. Né? Legal. Porque é importante falar isso, porque às vezes a gente ouve isso, a gente não pode por causa do tombamento, né? Mas a gente entende que é um espaço público e que ele também atende à norma, né? Ao que é regulamentado. Então, ele precisa
ver, eu também acredito que tinha, né, essas regulamentações, mas assim, para a gente deixar claro que às vezes se utiliza desse argumento como desculpa para não adaptar. Infelizmente isso acontece. Mas é possível colocar se é um prédio que é tombado. Eu já fiz o projeto para era uma escola muito antiga aqui em Natal. E eu digo a você que a gente conseguiu colocar um elevador, a gente implantou banheiro acessível. Então, assim, com muito cuidado, com estudo, vendo o que é que, de fato, a gente, vendo as possibilidades, né? O que é que realmente a gente vai manter ali, para manter realmente o caráter histórico, porque eu sou contra realmente tirar essa caracterização, né? Mas é um prédio que vai ser utilizado por pessoas. Não faz sentido uma edificação a pessoa não poder entrar e não usar, né? Então, e aí a gente vai associar. Agora, eu sei que existem as adaptações menores que são feitas, né? É mais no ambiente, no dia a dia, que não demanda muito uso de muita verba ou de recursos muito altos. Fala de algumas sugestões que a gente pode fazer numa escola no dia a dia para todo mundo participar. Por exemplo, numa sala de aula, numa biblioteca. Vamos lá, numa sala de aula, o que é que a gente tem que pensar? Primeiro é o layout, que é o que a gente chama, que é a distribuição dos móveis naquela sala, né? Então, eu pensar como é que vai distribuir aqueles móveis para facilitar, permitir essa circulação da pessoa, que é como você até falou. Às vezes são adaptações, são alterações tão simples, né? E pode proporcionar um bem tão grande à pessoa. E aí, de repente, você muda aquela distribuição dos móveis, das carteiras ali, então já está facilitando. Outra é a questão do mobiliário, né? Hoje a nossa norma ela exige que na proporção de a cada 2 salas de aulas tenha um mobiliário acessível. Esse mobiliário acessível é o quê? É aquela mesa, cadeira, e a mesa ela tem que favorecer essa aproximação frontal da pessoa em cadeira de rodas, né? E isso muitas vezes o próprio mobiliário do professor já permite isso, né? Então existe aquele mobiliário na escola, mas a pessoa terminou deixando ali e não utilizou. Então, ele pode favorecer aquela pessoa que utiliza a cadeira de rodas ou mesmo outro equipamento, como uma muleta, né? Enfim, então ele pode auxiliar. Banheiro, né? Tem o banheiro, aí já às vezes, aí já precisa de umas barras de apoio. Mas são aí um dimensionamento, né? Então, assim, já vai precisando mais outros itens necessários. Legal. É importante a gente falar disso, porque às vezes a gente pensa assim que essa acessibilidade, ela diz respeito a coisas assim que vai demandar muita verba, muito custo, que vai ser difícil, e às vezes as adaptações, elas estão nas nossas mãos fazer, né? Às vezes elas vão proporcionar, por exemplo, eu vejo muita escola, pequenos degraus entre uma sala e o corredor, entre a sala e a biblioteca, os espaços, né, comuns. Agora, uma coisa que eu vejo muito acontecer nas escolas aqui, muitas escolas a gente ouviu a recusa da matrícula, por exemplo, de uma criança usuária de cadeira de rodas, porque as salas de aulas todas foram construídas no segundo andar e o térreo era apenas dos setores administrativos. Algumas conseguiram adaptar uma sala e mudar aquele ambiente administrativo, mas como fazer nesse caso? Que não tem mesmo jeito de garantir que o aluno vai acessar a sala de aula. Não pode. Isso aí não é possível, sabe, Ana? Principalmente nossa lei brasileira de inclusão,
ela é muito clara no seu artigo 57, quando ela fala que todos os ambientes eles têm que ser acessíveis, né? Isso a gente encontrava muito aqui em Natal, essa justificativa, né? De dizer, mas eu tenho, vamos dizer, eu tenho três salas, duas salas do nível 1, exemplo. Aí um eu boto embaixo, outro boto e o resto é em cima. Ou então, se eu tiver algum aluno com deficiência, eu mudo, eu coloco essa sala, esse nível embaixo. Então, mas isso não é possível. O que é que acontece? Às vezes isso termina gerando até uma revolta até em outros alunos, porque assim, às vezes a criança, não, eu quero estudar em cima, esse é o próximo ano que a gente escuta isso, né? Não, eu quero estudar agora, quando é que eu vou para estudar no pavimento de cima? Não pode, porque agora, vamos dizer, você ficar estudando com fulaninho, ele usa cadeira de rodas, né? Então, isso às vezes pode gerar uma repulsa, né? Então, isso não é possível. Então, todas as salas de aulas, elas têm que ser acessíveis. Outra coisa, se, exemplo, Maria, ela tem uma deficiência e usa uma cadeira de roda, sei lá, um outro equipamento, uma muleta, e aí ela estuda embaixo. Mas a sua irmã estuda em cima. E, de repente, ela pode querer ir falar com a irmã num determinado momento. Então, ela não pode porque ela não tem como subir. Então, eu não vejo isso como, de fato, algo positivo. Eu acredito que é necessário mesmo a gente pensar a escola ela plenamente acessível. Olha, quando eu estava desenvolvendo minha pesquisa de mestrado, que ela foi justamente no contexto escolar, né? A gente fazia uma avaliação do espaço e a partir dessa avaliação, esse olhar técnico, a gente fazia um cruzamento com usuários que tinham alguma limitação. Tanto pessoas que estavam matriculadas naquela escola, como eu peguei outras crianças e tentei fazer essa avaliação com elas, trocando de escola. Por exemplo, João estuda na escola A, então eu levei ele para a escola B, para ele avaliar a escola B. Que às vezes o que acontece? Ele está ali, ele se acostuma também, que tem isso, né? Ele se acostuma com aquelas inadequações e às vezes se conforma com aquilo ali também, né? Então, foi isso que eu estudei. E uma das coisas que me chamou muita atenção, existia um participante que ele era deficiente visual. Ele estudava à noite, ele era do EJA, né, que é para jovens e adultos. Então, o que é que acontece? Ele não saía, quando dava a hora do intervalo, ele não saía da sua sala de aula. Ele ficava na sala, ele chegava na escola, entrava na sala de aula e não percorria. Eu comecei a entrevistá-lo, perguntando coisas da sala, da escola dele, e ele não sabia me dizer, né? Porque ele não conhecia, ele ficava inseguro naquele ambiente. Por quê? Porque tinha medo de cair. Aí foi quando eu chamei ele para fazer um passeio na escola, para ele me apresentar a escola, e terminou eu apresentando a escola para ele, porque ele não conhecia. Como é que uma pessoa, ele já era adulto, como é que uma pessoa que estuda num ambiente e ele não conhece aquele ambiente que ele está ali todo dia, né? Então, isso não faz sentido, né? A inclusão não funcionou de fato, né? Exatamente. Eu até tenho uma experiência também em relação à pessoa cega. Eu estive numa orientação, numa escola, e quando eu falo assim dessas coisas simples, eu ouvi, né, a técnica fazendo a instrução para a pessoa que trabalha nos serviços gerais. Porque nessa escola tinha uma criança cega e ela falou, olha, você já pensou se todo dia, quando você varrer o pátio, você colocar a lixeira num lugar diferente? Né? Então, assim, a pessoa se orienta, ela faz a sua mobilidade orientando pelos espaços que ela percebe que estão livres. Então, você vai ter que sempre deixar a lixeira no mesmo lugar. Então, assim, perceber que todos têm que participar desse processo de inclusão,
de garantir acessibilidade para poder fazer com que o aluno não aconteça isso também, né? De não acessar os outros ambientes, porque ninguém se preocupou com ele. Isso aconteceu nessa escola também, né? O que foi que aconteceu? A escola ela teve que passar por um processo de intervenção, porque o Ministério Público foi, avaliou, e aí foi feito um TAC, que é um termo de responsabilidade, né? Que a escola, que no caso era uma escola da rede municipal, e o município foi fazer a intervenção para atender a legislação, todos aqueles requisitos que a própria legislação traz. Aí colocou, na hora da reforma, eles determinaram alguns locais para colocar uns jarros de planta. Sendo que aí a diretora, por incrível que pareça, a diretora ela não tinha conhecimento dali, do que podia causar ela mudar aquele local daquele jarro, que era justamente a pessoa com deficiência visual colidir ali. E aí ela mudou e terminou gerando um problema. E é justamente isso que você fala, Ana, que tem que estar todos envolvidos, a comunidade tem que estar envolvida e saber o que está acontecendo, né? Então, se foi feita uma reforma, uma adaptação naquele prédio, por que não chamar a diretora, né? Ela conhece ali o público dela. Então, a gente vai fazer assim, né? Então, pensar isso de uma forma integrada, né? Agora, eu tô vendo aqui o pessoal comentando e eu também tô curiosa. Conta pra gente um pouco mais da sua pesquisa. Fala pra gente um pouco do seu trabalho, do que você tá fazendo hoje, que eu vi seu Instagram, tem muita coisa bacana. Você criou uns personagens, né, pra falar da inclusão. Uma coisa bem lúdica e eu acho assim que se adequa perfeitamente à escola pra gente explicar sobre acessibilidade. Conta mais pra gente. Conforme eu falei no começo, eu sou super empolgada, entusiasmada, acho o tema, adoro, adoro mesmo. Passo o dia aqui falando com você assim, tranquilo, o tempo passa e a gente nem vai sentindo. Então, o que é que acontece? Quando eu comecei a fazer o meu mestrado, eu queria trazer uma linguagem assim, lúdica, uma linguagem que eu pudesse chegar na criança, ao adulto. Então, vamos dizer, incorporei a escola, aquele ambiente, no meu dia a dia. Então, eu respirava e saía. E aí, o que foi que aconteceu? Eu pensei em criar alguns personagens para mostrar, para exemplificar o espaço físico. E aí nós criamos, eu e minha orientadora, que é Gleice Laga, maravilhosa, maravilhosa mesmo, que me abraçou e enfim. E aí nós criamos esses personagens que era representando pessoas que tinham alguma restrição, como era uma pessoa que usava uma cadeira de rodas, a pessoa que tinha uma deficiência visual, a pessoa que usava muletas e a pessoa com deficiência auditiva. E aí nós criamos esses personagens e através dele, no meu trabalho, foi quando exemplificamos o espaço, quando ele estava adequado e inadequado. Ele, pelo que não estava adequado, mostrava uma carinha triste, né? E aí, por final, nós propomos algumas soluções para esse espaço e eles estavam presentes, então eles que estavam. Como o trabalho, o mestrado, ele tem um tempo para terminar, tem a sua formalidade, né? Então, não podia dali, isso aí foi tudo feito com muito cuidado para não tirar aquele caráter formal que uma dissertação de mestrado exige. E aí, depois desse trabalho, eu entrei no doutorado, fui fazer meu doutorado, que não foi no ambiente escolar, foi num espaço urbano,
mas assim, já foi algo puxando do meu mestrado, né? Uma consequência do meu mestrado, que o estudo ele é uma consequência. Você vai terminando uma etapa e vai criando outra. E assim, nunca não existe fim, né? Então, o que é que acontece? Aí daí, eu terminei meu doutorado, aí eu fiz, agora eu vou fazer, vou criar os meus personagens. E aí foi quando eu conversei com um profissional, eu quero concretizar, eu quero dar volume, dar vida para os meus personagens. E aí a gente criou esses bonecos que eu amo de paixão, que eu chamo os meus amiguinhos, que é Mariane, João Paulo, Joca e Fred, né? E aí foi quando eu coloquei na minha rede social, o Instagram, postei esses vídeos mostrando um pouco sobre eles. E não vai parar por aí, Ana. Nós estamos preparando, nós estamos preparando um e-book, né? E a possibilidade de um manual aí para divulgar aspectos importantes para serem contemplados na escola acessível, né? Que essa escola de fato seja acessível. E a gente está preparando de uma forma assim gostosa, lúdica, para divulgar esse material. Muito bom. Então, já quero aproveitar, recomendar a todos vocês que estão assistindo agora, que vai assistir depois, conheça as redes sociais da Jordana Calado. Tem uns vídeos super bacanas que explica de forma bem lúdica, né, sobre acessibilidade. É um assunto importantíssimo de ser falado, de ser discutido, não só entre os adultos, né, mas as crianças também precisam entender desse conceito, e nada melhor do que usar, né, utilizar personagens para tornar mais fácil o aprendizado, né? Ah, com certeza, tornar mais fácil. Inclusive, esses personagens nós criamos de uma forma que, vamos dizer, quando a gente faz um projeto, que imprime esse projeto, que a gente chama de escala, é como se eu pegasse aquele boneco, ele tem uma dimensão real na escala do desenho, para ver os impactos, e a gente pode percorrer com o boneco nesse desenho para ver os impactos que causam no ambiente, se o ambiente está, vamos dizer, com a dimensão inadequada. Então, a gente traz eles para esse projeto e aí consegue visualizar melhor. O exemplo, uma cadeira de rodas para fazer um giro na circulação. E aí a gente vê se é possível, de fato, fazer o giro, se não é, tá apertado. Então, a ideia era essa também. Muito bacana. A Ingrid está falando aqui que a gente falou antes, né? Uma amiga com baixa visão teve que apontar diversas mudanças em nossa faculdade para que se tornasse acessível para ela. Felizmente, a diretora atendeu a demanda. O ambiente se tornou mais acolhedor. Olha só que legal. Com certeza. Isso Ele se torna importante. acolhedor para todos, né, Ingrid? Não só para aquela pessoa que tem uma restrição visual. Ele vai ser, ele é importante para todo usuário ali daquela edificação. Isso mesmo. Pessoal que tiver perguntas, pode ir colocando aí que a gente vai interagindo. A Renata tá perguntando se vai para o YouTube, que ela gostaria de repostar a página no local de trabalho. A gente vai salvar depois, né? A gente vê a melhor forma de divulgar, mas ela vai ficar disponível nos stories, e depois a gente vai anunciando como que a gente vai divulgar essas lives, porque realmente são assuntos bem importantes, né? De serem... de tornar eles mais público possível, mais acessível das pessoas, e ver que não é um bicho de sete cabeças, né? Porque às vezes a gente ouve falar assim, acessibilidade, pensa em coisas tão distantes e às vezes, como a Ingrid falou, né, é uma coisa tão simples que às vezes a própria pessoa com deficiência, isso é uma coisa muito importante. Ontem na nossa live, quando a gente falou sobre a síndrome de Down, o Leonardo Gontijo falou assim, olha, pergunta para a pessoa, né? Pergunta para ele o que ele quer, como ele aprende. Então, vamos perguntar para a pessoa como é mais fácil para você se locomover nesse ambiente. Tá adequado? Não tá? Você consegue se locomover? Então, é importante a gente colocar a pessoa para participar também, né?
É importante, por isso que eu faço questão, todas essas minhas pesquisas, tem o ponto central é o usuário, né? Porque ele é quem vai dizer o que é que fica bom, o que é que não fica, e aí a gente poder associar o que uma pessoa em cadeira de rodas tá achando que é confortável para ela, a pessoa com deficiência visual tá achando bom para ela, e a gente daí conseguir juntar tudo isso e chegar, de fato, um ambiente acolhedor, que venha acolher essas pessoas, né? E é muito importante também, não elas, e juntar outras crianças. Eu estou falando crianças, porque a gente está falando no ambiente escolar, mas outras pessoas, né? Uma dessas escolas que fez parte da minha pesquisa era muito interessante. A criança, ela usava uma cadeira de rodas, já era uma cadeira de rodas que não era nem adequada, assim, para a estatura dela, né? Infelizmente, a gente vê muito isso, né? Então, ele não tinha recursos para comprar uma cadeira de rodas adequada e conseguiu uma doação, mas não era a cadeira de fato dele, mas ele utilizava essa cadeira de rodas. E o que era muito engraçado é que as outras crianças, ele era uma criança muito alegre, muito divertida, e que ele usava, vamos dizer, a rampa e os colegas dele para se divertir ali naquele espaço, para correr na rampa, vamos descer, empurra, aí um empurrava ele, saía correndo. Então, isso termina assim, entre as crianças não tem preconceito, não tem diferença. Então, eles mesmos vão se integrando ali, vão se juntando e, né, se divertindo, usufruindo daquele espaço. Então, de repente, a colega já estava dizendo, a rampa, ali era bom uma rampa, porque a rampa eu brinco com o fulaninho, o colega lá dela. Então, isso é muito importante, porque é inclusão, é diversidade, é para todos, né? Exatamente. Eu acho muito importante a gente falar disso, porque eu até tive um caso numa escola, assim, infelizmente os casos que eu conheço em relação à acessibilidade não são muito bacana, mas eu acho que é bom a gente falar para a gente ver coisas simples que acontecem na escola e que às vezes a escola só vai se dar conta quando o próprio aluno demanda. A gente atendeu uma escola no ensino médio, uma jovem, estava no terceiro ano e ela ia se formar. A formatura da escola ia ser na quadra. A quadra da escola não tinha acesso. E assim, não era só para a cadeira de rodas dessa menina. Ela estava no piso inferior, é como se fosse no -1. Então Sim. tinha que descer muita rampa em cima de barro, de grama. Era uma acessibilidade assim, zero. Nem se entrasse por uma garagem que tinha próxima lá, a menina conseguiria acessar a quadra, porque tinha uma mureta de proteção por causa da chuva. E a escola não sabia o que fazer. E a aluna falou, eu vou participar da formatura. Então, vocês vão ter que se adaptar de alguma forma, porque eu quero entrar. E pensaram e construir uma rampa móvel e tal. No final das contas, eles chegaram a uma solução super simples. Foram para um prédio de uma outra escola que tinha acessibilidade para poder fazer a formatura lá e essa aluna participar. Então, assim, eles criaram uma exposição na escola inteira, chamaram a Secretaria de Educação, como que a gente vai fazer e tal. E a solução era super simples. Já que a escola não tinha essa acessibilidade e a aluna tinha direito de fazer, né, a sua formatura, de participar, levar a família, eles foram para um outro prédio, onde que era próximo da escola onde ela estava, e que ali elas puderam participar da formatura. Mas aí ficou bem evidente o problema da escola em relação à acessibilidade. E aí a gente começou a levantar perguntas. Ela está no terceiro ano do ensino médio, ela estudou toda a vida dela escolar nesta escola, então ela nunca participou da educação física, ela nunca participou ela nunca chegou até... então, assim, a gente começou a levantar questões que a escola só foi se dar conta quando teve esse problema maior. Então, a família não participava muito, então essa aluna
parece que ela ficava só no pátio da escola no momento da educação física. Ou seja, ela passou toda a vida escolar dela sem poder participar dessas aulas coletivas, que é a educação física, que é tão importante para todos os alunos, né? E aí evidenciou-se um problema muito grande que não é discutido, né? Olha para você ver a importância de discutir a acessibilidade. É isso mesmo. Quer dizer, algo tão simples e de repente gerou tanta complicação aí, né? Mas é isso mesmo, Ana Paula. Eu acho que quando todos estão, todo mundo se junta, todo mundo tem aquele interesse, a gente de fato consegue proporcionar essa acessibilidade. Agora, você falando aí da escola, às vezes é uma escola que talvez seja uma escola até que faz tempo que está implantada ali, né? Então, hoje, o que a gente até recomenda? Na hora de você construir uma escola, de escolher aquele local, de implantar aquela escola, então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? A questão que a gente chama da topografia do terreno, às vezes é uma topografia muito íngreme, né, que dificulta até a implantação dessa escola, requer até um custo maior, né, em relação a isso. A questão do acesso aos pontos de ônibus, né, então isso que deve ser levado em consideração também. Se aquela escola tem uma rota, o que a gente chama rota acessível, que leva do ponto de ônibus até a edificação, sem ter nenhuma barreira. Então, a gente pensar isso de forma integrada, né? Da escola e o acesso a ela. Muito bom. Eu acho que eu não estou vendo mais perguntas aqui. E a gente, assim, esse é um assunto que eu acho muito importante. Eu propus isso aqui no canal, Inclusão na Prática, a gente falar de coisas mesmo relativas à prática, de trazer essas questões. Então, se alguém tiver mais perguntas, depois pode enviar, a gente manda para a Jordana, né, Jordana? Tenho o maior prazer em responder. E me coloca aqui à disposição para conversar sobre o assunto que eu adoro. Foi um prazer, Jordana, falar com você. Mais uma vez, eu quero convidar todo mundo a participar, a conhecer as redes sociais da Jordana, a entender essa importância da acessibilidade, né? De entender que são coisas simples e que a gente pode falar com os alunos, com os estudantes, né? De forma geral, de forma lúdica, que as pessoas têm direito de acessar todos os ambientes escolares, não é só a sala de aula, não só um espaço limitado, porque isso não é inclusão. Eu falo assim que é uma exclusão dentro da escola, né? O aluno ficar segregado dentro de um único espaço, isso não é promover inclusão. Não. Então é importante a gente levantar essa discussão para a gente poder fazer com que a inclusão de fato ela aconteça. Com certeza, isso mesmo. Eu quero agradecer, Ana Paula, o convite. Como eu falei, é uma delícia estar aqui falando sobre o assunto. No que você precisar, estou aqui à disposição para conversar, para debater, para responder perguntas. Enfim, eu acho que o momento é esse para a gente dialogar, né? A gente tem que dialogar, conversar. Uma coisa que eu gosto muito é dessa integração com outras áreas, né? Eu acho que, assim, eu fiz uma live com a psicóloga, né, lá no meu perfil, e aí era uma das coisas que a gente conversou. Eu fiz, há um tempo atrás, nunca pensava um arquiteto com uma psicóloga, né? Do mesmo jeito, né? Aqui a gente, dentro da área da educação, conversando sobre a arquitetura. Mas a gente vai vendo como as áreas, como está tudo integrado. Então, já tive pesquisas que eram com fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo. Então, eu acho que essa união, né? Essa junção de conhecimentos tem a ganhar, né? A pessoa tem a ganhar, que afinal de contas, tudo a gente está pensando no usuário, na pessoa que vai utilizar, que vai usufruir e a sociedade como um todo, né? Então, eu queria deixar aqui um abraço para todos que
participaram, que mandaram mensagens e ainda coloca aqui à disposição. E um beijo grande também para você. E queria tirar uma foto aí. Ai, pois é, então, foi muito bom, acho que é uma discussão muito boa. Eu acredito que a gente pode depois voltar a discutir mais sobre esse assunto, trazer mais informações sobre essa acessibilidade, porque a gente, eu acredito, porque a gente ouve muito falar assim, tudo é muito bonito no papel. E eu sempre falo com as minhas professoras, o pessoal que me acompanha, quem coloca em prática somos nós. Então é a nossa responsabilidade transformar aquilo que é bonito no papel na prática, né? Porque nós estamos aqui no dia a dia do ambiente escolar, da sala de aula, né? Da escola como um todo. Então, assim, é importante a gente conhecer sobre tudo para a gente poder saber colocar isso em prática, né? Então, assim, foi muito bom ouvir sobre, né, sua experiência, sobre o que você contou para a gente. E fica aí o convite para depois a gente continuar essa discussão aí mais para frente, para a gente poder tornar mais público esse assunto. Com certeza. Tá ótimo, Ana Paula. Fica à Eu quero disposição. agradecer a todos que participaram com a gente, quem vai assistir depois. Eu vou deixar gravado, depois a gente vai ver a melhor forma de publicar tudo isso, porque eu ainda tenho mais. Amanhã e sexta-feira a gente ainda tem mais pessoas para trazer. Na próxima semana a gente está fazendo um bate-papo com especialistas. Então, assim, trazendo coisas da prática, de como acontece na prática, porque eu acho que assim a gente aprende bastante, né? Então, continue acompanhando aí no canal, que aos poucos eu vou contando para vocês como a gente vai tornar tudo isso público para todo mundo. Combinado? Combinado. Vamos tirar uma foto? Vão. Tirou? Tirou. Deu certo. Aê! Pois, tchau. Muito obrigada. Então tá, um abraço a todo mundo e tchau, tchau. Tchau.